Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Thaís, sou professora da disciplina de Filosofia e hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente já vem estudando sobre o povo grego, lá na Grécia Antiga. Lembra que nas últimas aulas a gente conversou e aprendeu sobre o politeísmo grego? Nós vimos a diferença entre politeísmo e monoteísmo. Nós entendemos como que o povo grego acreditava em vários deuses, de como eles faziam parte da vida deles e explicavam a sua realidade. Hoje nós vamos compreender um pouco mais sobre esses deuses, os heróis e as outras figuras da mitologia grega. Então, vamos lá? Bom, gente, antes de mais nada, a gente precisa compreender e conceituar a mitologia grega. Então, o que é a mitologia grega? A mitologia grega é um conjunto de mitos. Os mitos são histórias e lendas sobre vários deuses, heróis, figuras da mitologia grega. Então, basicamente, se a gente perguntar o que é a mitologia grega, você vai dizer é o conjunto de mitos sobre vários heróis e deuses e figuras da mitologia grega, e eles são uma espécie de histórias e lendas e uma narrativa sobre esses personagens. Agora que a gente já compreendeu o que é a mitologia grega, fica muito mais fácil a gente compreender também e conceituar sobre o mito, tá? Então, o que é o mito, professora? Segundo a filósofa Marilena Chauí, ela é uma filósofa brasileira, ela vai dizer que o mito é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa. Então, a gente já entendeu que o mito é uma história, é uma lenda, uma narrativa sobre a origem de alguma coisa. Sobre a origem do quê, professora? Sobre a origem da terra, dos homens, do céu, dos astros, do sol, dos sentimentos. Então, tudo aquilo que cercava o homem grego, ele tentava explicar por meio do mito. E o mito apresentava algumas figuras, alguns personagens. E esses personagens a gente vai conhecer agora. Então, agora a gente vai estudar quem são os principais seres mitológicos da Grécia Antiga. O primeiro deles a gente já viu lá no politeísmo grego, que são os vários deuses da mitologia grega. Os deuses são figuras o quê? Figuras divinas com aparência humana, lembra lá do antropomorfismo? E eles têm poderes especiais. Lá na frente a gente vai estudar um pouquinho mais sobre cada um dos deuses gregos. Outras figuras da mitologia grega que você pode estar observando pela imagem, essa imagem é meramente ilustrativa, tá? Não significa que elas representavam perfeitamente, mas elas tentam simbolizar quem são as musas, tá? As musas são figuras também da mitologia grega. Elas são filhas de Zeus, que é um deus grego, e da Mnemose, e elas representam as artes, as ciências. Então, elas são seres extremamente inteligentes e superdotadas. Elas representam o teatro, a música, a poesia, e elas fazem parte da mitologia grega. Outro personagem da mitologia grega são os heróis gregos. Os heróis são seres mortais, filhos de deuses e humanos. Os heróis é o que a gente conhece hoje, tá? Pela influência dos filmes, dos livros e das séries televisivas, são figuras extremamente fortes, eles têm poderes sobre-humanos, eles são conhecidos até hoje. Um exemplo deles são o Hércules, o Aquiles, o Perseu, que deu origem aos livros de Percy Jackson e as suas aventuras aqui no mundo. Eles são considerados semideuses, porque eles são filhos de deuses e humanos, e eles são figuras muito importantes dentro da mitologia grega. Outros personagens dessa mitologia são as ninfas. As ninfas são seres femininos que habitavam os campos e os bosques, e elas levavam alegria e felicidade. As ninfas são muito parecidas com a que a gente entende por fadas, tá? Fadazinhas nos campos, nas florestas, que a gente vê em alguns filmes. Então, são perfeitamente a caracterização e a representação das ninfas lá da mitologia grega. Outra figura da mitologia grega são os centauros. Os centauros também são muito conhecidos hoje. Eles são seres que têm metade do corpo humano e metade do corpo de animal, que são cavalos. Então, eles são metade humano e metade animais. Eles são seres muito fortes, eles batalhavam e trabalhavam em muitas guerras, né? E participavam de muitas disputas
e eles fazem parte dessa mitologia grega, participando ativamente das narrativas. Outra figura da mitologia grega são os sátiros. Os sátiros são figuras que têm o corpo humano, mas eles possuem chifres e patas de bode. Então essa imagem que você está vendo aí na sua tela representa bem os sátiros, tá? Então eles têm aí esses chifres e tem as patas e as pernas de bode. Outro personagem que também é muito conhecido até hoje são as sereias, tá? As sereias, a gente tem influência delas até na nossa cultura, como a lenda da Iara, da sereia Iara, nas águas doces do rio Amazonas. Nós temos também a história da pequena sereia, mas para você ver como as sereias da mitologia grega influenciaram outras culturas e outras histórias. Então, as sereias são mulheres e elas têm a metade do corpo de peixe, e através dos seus belos cantos, das suas belas vozes, elas atraíam os marinheiros e eles acabavam naufragando em alto mar. Outra personagem da mitologia grega são as górgonas. As górgonas são mulheres, mas elas são consideradas monstros e elas têm o cabelo de serpentes, de cobras. Uma das górgonas mais importantes e que a gente mais ouviu já falar é a Medusa. A Medusa, ela conseguia, através do seu olhar penetrante, transformar qualquer pessoa em pedra. Então, qualquer pessoa que olhasse para ela acabava se tornando automaticamente em uma escultura de rocha, de pedra bem dura, e morria. Então, a Medusa era extremamente perigosa, por isso tem muitas aventuras, muitas histórias e lendas de grandes heróis da mitologia grega que tentaram incansavelmente derrotar a Medusa, esse grande monstro. Nós temos também personagens do Quimera. Quimera é uma mistura de leão com uma cabeça de cabra e eles soltam fogo pela boca, tá? Essa imagem tenta aí representar, que vocês estão vendo, tenta representar mais ou menos uma quimera. Então você pode ver aí o corpo de um leão, uma cabra, até um dragão, uma serpente, que tenta representar essa figura mitológica. Bom, gente, a gente acabou de ver um pouco dos personagens e das figuras principais da mitologia e dos mitos gregos. Agora a gente vai falar um pouco sobre os deuses gregos, né? Os deuses dessa mitologia. Então a gente pode começar falando que os deuses, além de apresentarem o antropomorfismo, lembra só que a gente já falou nas últimas aulas sobre o antropomorfismo? Eles também apresentavam e tinham sentimentos humanos. Eles sentiam da mesma forma que os seres humanos. Eles estavam suscetíveis a esses sentimentos. Eles sentiam amor, raiva, ódio, ira, tristeza, alegria. Então, qualquer tipo de sentimento humano, os deuses também sentiam. Além disso, eles também se apaixonavam pelos seres humanos, eles acabavam se relacionando com seres humanos, tinham filhos que eram semideuses também, que são os heróis. Então, se eu perguntar para você qual é a principal característica de um deus grego, você vai dizer assim, olha, eles são seres divinos que são imortais, porque eles vivem para sempre e eles não morrem. Eles têm sentimentos humanos e eles assumem a forma humana, é o que a gente chama de antropomorfismo. Você basicamente vai acertar tudinho, porque é isso que eu quero que você aprenda, que os deuses têm essas características. A diferença dos deuses para os seres humanos é que os seres humanos são mortais. Além disso, qual a diferença entre os deuses e os heróis da mitologia grega? Como eu já falei, os deuses são seres imortais, eles vivem para sempre. Mas e os heróis? Os heróis não, eles são filhos de deuses, é verdade. Mas eles também são filhos de seres humanos. Então eles são metade deuses apenas. Então eles não são imortais, eles são mortais. Apesar dos heróis terem muita força e terem habilidades especiais, porque eles são filhos de deuses, eles também são filhos de seres humanos. Então eles podem sofrer, eles sentem dor, eles podem até morrer. Então eles não são imortais, eles são mortais. Essas são as principais diferenças entre heróis e deuses gregos. Além disso, de acordo com a mitologia grega, os deuses gregos habitavam um lugar chamado Monte Olimpo. O Monte Olimpo foi inspirado numa montanha, na principal montanha lá na Grécia Antiga. E essa montanha acreditavam os gregos que seriam o lar dos
deuses. Então, eles acreditavam que os deuses estavam lá no Monte Olimpo, governando, estavam comandando todo o trabalho e as relações sociais e políticas de todos os seres humanos. Bom, gente, os deuses olímpicos, que a gente vai estudar já já, eles surgiram em algum momento, tá? As lendas gregas, a mitologia grega, os mitos vão contar que eles surgiram assim. E dizem que no princípio não havia nada, não havia os sentimentos, não havia os fenômenos da natureza, a única coisa que existia era um caos. Desse caos surgiram os primeiros velhos deuses, tá? Os deuses antigos, ou chamados titãs. E esses deuses antigos, esses velhos deuses, eles eram governados e dirigidos pelo deus Cronos, tá? Então, o deus Cronos, que era o deus do tempo, controlava todos esses velhos deuses. Acontece que o deus Cronos tinha alguns filhos, e um desses filhos é o deus Zeus. E esses filhos acabaram se rebelando, criando conflito com o Cronos. E eles acabaram brigando com ele e o Cronos acabou sendo derrotado. Então, a partir daí que surgem os deuses olímpicos, que são esses deuses que lutaram contra o Cronos e derrotaram ele. E o principal desses deuses olímpicos é o Zeus, que a gente já vai estudar sobre eles, tá? Então agora a gente vai ver um pouquinho desses deuses olímpicos, quem eles são, o que eles representam, tá bom? O primeiro deus que a gente vai estudar, o primeiro deus olímpico, é o deus Zeus, tá? É o Zeus. Ele, o Zeus, é considerado o deus principal. Ele é governante dos outros deuses, ele é governante de todos os seres humanos. Ele é o governante lá do Monte Olimpo, é de lá que ele vai gerenciar a vida dos seres humanos, ele vai controlar também os outros deuses, tá? Então, ele é considerado o principal dos deuses. Outra deusa da mitologia é a deusa Afrodite. Ela é considerada a deusa do amor e a deusa da beleza. Lembra que eu falei para vocês que os mitos explicavam a origem de todas as coisas? Bom, aqui a gente tem uma deusa que fala que ela é considerada a origem do amor. Ela é considerada a origem da beleza, que dela tudo derivou, tudo que é belo, tudo que envolve o amor, a paixão, tudo está relacionado com a deusa Afrodite. Outra deusa da mitologia grega é a deusa Hera. Ela é esposa do Zeus. Ela é considerada a protetora do casamento, protetora das mulheres casadas. É considerada também a protetora das crianças e dos lares. Temos aqui a deusa Deméter. Ela é considerada a deusa das colheitas, da dispensadora dos cereais e dos frutos. Naquela época, eles plantavam, eles tinham muita dificuldade para plantar, porque eles viviam numa região muito montanhosa, não tinha uma superfície plana para plantação. Então, era difícil ter uma boa colheita, uma boa plantação. Então, eles pediam a bênção da deusa Deméter para que eles conseguissem plantar e colher bem. Então, a deusa Deméter era considerada a deusa das colheitas, da fertilidade, né, dos frutos, da boa colheita. E ela que abençoava o povo grego em suas plantações. Outro deus da mitologia grega que a gente conhece muito através dos filmes, dos livros, é o Poseidon. O Poseidon é considerado o deus dos mares, das águas, dos terremotos. Então, tudo que envolvia a água, os mares, tempestades, grandes terremotos, era atribuído a uma ação do deus Poseidon. Outro deus muito importante para a mitologia grega é o deus Ares. O Ares é considerado o deus guerreiro por excelência. Naquela época, havia muitas disputas territoriais, muitas invasões, muitas guerras. Então, geralmente, eles pediam a proteção divina, pediam a conquista, a grande vitória das guerras. E eles pediam para quem? Para o deus da guerra, que era o deus Ares. Então, o deus Ares abençoava quando eles ganhavam alguma guerra, ou quando eles perdiam alguma batalha, eles diziam que deus Ares tinha se virado contra eles e não tinha abençoado eles. Outro deus da mitologia grega que também é considerado muito importante é o deus Hefesto, tá? O deus Hefesto é considerado o deus ferreiro, o deus do fogo e dos artífices. Lembra que eu falei do deus Zeus? Ele tem um objeto que é próprio dele, que é um raio, tá? É como se fosse uma lança em formato de raio. Esse raio foi forjado, foi fabricado pelo deus Hefesto. Então, o deus Hefesto
Ele está desde o início fabricando e construindo um bocado de coisas. Nós temos também o deus Dionísio, que é considerado o deus do vinho e o deus da fertilidade para a mitologia grega. Temos também o deus Hermes. O Hermes, ele é filho de Zeus. E ele é considerado o deus mensageiro, o deus protetor dos viajantes, dos escritores, dos oradores. Ele é mensageiro dos mortais. E por último, e não menos importante, é o deus Apolo. O deus Apolo também é um deus da mitologia grega. E ele é considerado o deus do sol, patrono da verdade, pai da música, da medicina, pai da profecia. Então, ele é um deus também muito importante dentro da mitologia grega. Então, gente, essa foi a nossa videoaula de hoje, da primeira quinzena de junho, da disciplina de filosofia, e nós falamos sobre os deuses, os heróis e as figuras da mitologia grega. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender e que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre esses seres e essas figuras, esses personagens dessa mitologia que é tão rica e tão importante. Eu peço que vocês, se tiverem um tempinho, que dêem uma pesquisada. Pesquisem um pouco mais sobre a mitologia grega, pesquisem sobre livros que falem sobre essa mitologia, pesquisem filmes, séries, o que vocês encontrarem. Também pesquisem sobre os mitos da mitologia grega. Pesquisem algum mito que você mais achar interessante. Quando a gente se encontrar através da videoconferência, a gente vai poder conversar um pouco mais sobre essa mitologia e ver como que ela é tão rica, e você vai descobrir um universo gigantesco dentro da mitologia grega, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha se divertido com essa aula, que você tenha achado interessante, que você busque um pouquinho mais para aprofundar o conhecimento. E é isso, tá? Até a próxima aula e tchau, tchau!